Que a paz do Divino Mestre possa nos iluminar. Vamos dar continuidade ao estudo, né, do nosso livro, o Livro da Esperança, que traz uma série de reflexões, de apontamentos, né, para a gente ir trabalhando, né, os nossos comportamentos no nosso dia a dia. Refletindo sobre a importância do dinheiro nas nossas vidas, e como nós estamos utilizando, né, essa joia, essa dádiva, né, que Deus nos colocou, que é o dinheiro. Como nós estamos utilizando essa joia? Né? Então, hoje, na lição, a gente vai fazer algumas reflexões sobre o dinheiro e o serviço, para que ele se presta. E eu queria trabalhar também uma questão que eu achei bem interessante, que eu estava refletindo outro dia, que é sobre as consequências, né, do uso indevido do dinheiro. O que acarreta para nós a nível espiritual? Né? Aquelas pessoas que são mais apegadas ao dinheiro, o que acontece com elas no momento do desencarne? E depois que elas desencarnam, o que acontece com elas naquele período? Então, no final, eu vou fazer a leitura desse texto, né, com alguns comentários. Depois a gente vai fazer uma explanação leve sobre o céu e o inferno, que ele tem um capítulo interessante, que ele fala sobre o passamento, né, o nosso desencarne. E ele conta, né, tem N histórias, né, lá no livro Céu e Inferno, falando de pessoas que eram apegadas aos bens materiais, ou seja, aquelas pessoas que viviam em função das coisas materiais, do dinheiro, e faziam mau uso do dinheiro. Então, o que acontecia com elas lá no plano espiritual? O livro O Céu e o Inferno, ele é interessante porque eles fizeram um trabalho profundo, né? Eles invocavam vários espíritos que haviam desencarnado e que eles, alguns colegas do grupo, sabiam uma história daquele espírito. Aí eles faziam a evocação desse espírito e ali eles questionavam como é que foi a vida dele, como é que foi o desencarne dele, e depois como é que foi as consequências dele lá no plano espiritual. Então, vai mostrando todos os detalhes desse processo, que é interessante para nós percebermos, né, o reflexo do nosso comportamento na hora que nós desencarnarmos, o que nós vamos encontrar nesse período e nesse processo. Tá? Então nós vamos fazer essa abordagem também. Então nesse capítulo, Emmanuel começa, né, com a primeira frase, que é aquela frase famosa, né, de Jesus: não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Essa frase ela é tirada lá de Mateus 6,25, e o que Mateus coloca, né, nas frases de Jesus é o tópico: a ansiosa solicitude pela vida. Aqui Jesus vai nos falar sobre esse nosso processo, né? Essa nossa ansiedade pela vida e pelos bens materiais. E essa preocupação que a gente tem, quando ele fala de ansiedade, né, ele está jogando um comportamento nosso com relação ao nosso futuro. Então nós temos medo do nosso futuro. E quando eu tenho medo do futuro, então eu tenho medo de passar necessidade, eu tenho medo de passar privação. Então o que eu vou fazer? Eu vou estocar, eu vou acumular dinheiro, eu vou me preocupar com as questões materiais para mim não sofrer, né? E aí Jesus vem exatamente mostrar que não é necessário você ter esse sofrimento, né? Você tem que ter equilíbrio nessa situação. Então ele fala: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Então ele está, né, nos fazendo uma pergunta: a vida não é mais do que o alimento, do que o que nós comemos,
E o nosso corpo não necessita muito mais do que simplesmente, né, a roupa, a vestimenta, né? Então nós precisamos de muito mais valores, que a gente também tem que se preocupar, que ele mostra a necessidade de a gente manter o equilíbrio, né? E às vezes a gente fica preso muito nas coisas materiais. E aí a gente acumula, né? Acumulando, automaticamente vai faltar para outros seres. Então a gente ter aí o equilíbrio, né, nesse processo. Já lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, ele tira uma epígrafe, né, uma frase, também que vem reforçar essa colocação de Jesus. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebeste. Então ele coloca, você recebeu. Então ele fala, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos necessitados salda a dívida que contraiu para com Deus. Então Deus nos faz um empréstimo. Então todos os bens materiais que nós possuímos, mesmo aqueles que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, através do nosso próprio trabalho, ele não deixa de ser o quê? Um empréstimo que Deus está nos concedendo. E esse empréstimo vai durar enquanto nós aqui estivermos encarnados. E aí, quando você pega esse empréstimo e faz bom uso dele, bom uso, né, você aplica ele como realmente você deve fazer, com amor, com fraternidade, com equilíbrio, né, e sempre pensando também, não só em você, mas também no próximo, aí você vai, né, estar o quê? Pagando a Deus isso que você recebeu. Né? E a gente não se preocupa com isso. Né? Eu recebo, eu acho que foi resultado único e exclusivamente do meu trabalho. Mas não, em tudo tem sempre a mão de Deus. Né? Então, a reflexão é sempre a gente voltar para nós mesmos e começarmos a refletir como nós estamos lidando com essa parte financeira em nossas vidas. Como é que nós lidamos com o dinheiro na nossa vida? Nós conseguimos já repartir pelo menos uma parte desse dinheiro? Pensamos nas outras pessoas, somente nesse momento agora, né, de grande dificuldade? Então, essa lição ela vem exatamente nos chamar a atenção sobre o nosso comportamento ainda muito egoísta, né? Aí Emmanuel inicia o texto agora, fazendo algumas ponderações sobre o dinheiro, né? Então, não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Então, esta é uma frase que nós usamos muito, né? O dinheiro, né? Ele é a causa dos males sobre a terra. Se contemplas o firmamento, aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do valado, crendo que a infinita bondade nola ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro de que dispões. Então nós não temos esse cuidado, né? Nós olhamos as coisas sempre com um olhar negativo. E o dinheiro, ele é uma criação divina. E toda a criação divina é para o nosso crescimento. Né? Então, tudo usado com bom senso, tudo usado com equilíbrio, com respeito, com amor, ele vai trazer bons resultados para nós, né? E também para todos aqueles que nos cercam. Né? Então, esse é o grande objetivo. Nós agirmos de forma equilibrada com dinheiro. Nós valorizamos, como coloca ali, né? Você olha para uma flor e vê uma obra maravilhosa, né? Vê ali o divino naquela planta, né? E às vezes a gente não consegue ver no dinheiro a mesma coisa.
E na realidade né, um resultado de Deus, que foi colocado para o nosso crescimento. Então, como nós estamos lidando com isso? É a grande reflexão. Então, vamos olhar o dinheiro de uma forma positiva. E ele continua: basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade, sustentando reconforto e educação, segurança e beneficência. Então, quando você olha ao seu redor, quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos que tudo, praticamente tudo, tem ali em torno do dinheiro. Você não consegue fazer praticamente nada sem recurso, sem o dinheiro, né? E ele mostra que em tudo está, né? É a seiva, é a energia, né, que move o mundo, é o dinheiro. Agora você imagina se essa seiva ela for bem utilizada. Que coisa maravilhosa, né? Então ela é o centro da planta, ela é que transmite, né, suprimentos para a planta, da raiz ao caule, às folhas, aos frutos, né? Então essa seiva é vida. Então o dinheiro, ele mostrando e comparando o dinheiro com a seiva. Então o dinheiro é vida, realmente. Então nós é que devemos saber fazer bom uso dele. Aí ele começa fazendo algumas comparações bem simples, né, para a gente refletir. O pão extingue a fome. Então você vai, né, compra o pão e ele vai extinguir a sua fome ou a fome de qualquer outra pessoa. Mas você precisa do dinheiro para produzir aquele pão. Como é que você produz o pão sem dinheiro? É impossível, né? É impossível. Então, ele está na base de tudo que a gente, né, se relaciona no dia a dia. Então, o livro, ele espanca as trevas do espírito. O dinheiro protege-lhe a expansão. Então, o livro espanta, né, espanta as trevas do espírito. A gente vê ali, o Chico escreveu Caminhão de Obras, um caminhão de livros. Se o Chico não tivesse recursos, não chegassem recursos financeiros para o Chico, para que ele pudesse produzir outras cópias daqueles livros, esses livros não chegariam às pessoas que precisam dele, não chegariam até nós. Então aí a importância do dinheiro, né? Ela está ligando o lado espiritual ao lado, né, material. Então ela faz esse link, agora ele falou, essa seiva, é essa energia que movimenta tudo, né? E o bom senso, reforçando, né? Isso é o mais importante, a gente ter bom senso com o uso desse dinheiro. A veste agasalha o corpo, o dinheiro auxilia a entretecê-la, né? Então, a veste, né, ela foi produzida por alguém. Alguém teceu, alguém costurou, alguém precisou de linha, alguém precisou da máquina, alguém precisou de uma série de materiais para, né, gerar aquela veste. Sem ela, não teria como, né? Então, sem o dinheiro também seria muito difícil a confecção hoje, principalmente na nossa era, né, que é uma era industrial. Não tem como a gente viver como a gente vivia, né, nos primórdios, né, a base da troca, né? A quantidade de pessoas no mundo e as nossas necessidades, elas foram aumentando, né, assim, assustadoramente. Então, hoje, o dinheiro vem para facilitar essas nossas trocas, né? A casa abriga. O dinheiro apoia ali a construção. Da mesma forma, você precisa da casa, mas quem vai construir a casa? Qual o material? Da onde que vai sair? Quem que vai fazer? Tudo isso faz necessário o dinheiro. O remédio socorre. O dinheiro incentiva ali o preparo. Então, para fazer o remédio, precisa de uma série de ingredientes, de uma série de pesquisas, de uma série de investimentos, de uma série de profissionais. E para tudo isso tem que ter, né, o dinheiro.
A caridade suprime a penúria. O dinheiro assegura-lhe as manifestações. Então, nós vemos aí as nossas obras assistenciais dentro da casa espírita, né, ou fora dela. Tudo que você vai fazer em função do outro, você precisa de recursos, né? Então, a casa espírita Joana d'Arc, hoje, para ela funcionar e ela atender todas as pessoas que vão lá, ela precisa pagar conta de água, pagar conta de luz, pagar, né, os materiais de limpeza, pagar todos os produtos que são utilizados ali, comprados para auxiliar a outras famílias, né, cestas básicas, aquelas que às vezes chegam por doação, outras você tem que comprar. Então tudo, né, você vê que a própria caridade, para ela se manifestar na prática, há ali a necessidade também do dinheiro. Olha só como é que ele é bendito, né? Dinheiro, na estrutura social, é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando, garante a vida e parando, acelera a morte. Aqui, lá ele compara o dinheiro com a seiva, né, que seria o sangue das plantas. E agora aqui ele compara, né, ao sangue, né, dentro do nosso corpo. Né? Então, sem o sangue no nosso corpo, a vida perece. Né? Então, esse sangue dá vida, esse sangue dá força, dá ânimo, dá estímulo. Né? Então, sem ele, nós paramos, nós falecemos. Né? Então, assim, vamos aí refletir na importância, né, desse bem, né, e dar a ele o devido valor, com o devido respeito, é claro. Valores amoedados, sejam em metal ou papel, são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos através do trabalho honesto. Então, todos nós temos, é realmente um bem sagrado, né? E todos nós podemos multiplicá-lo através do nosso trabalho honesto. Nós não estamos impedidos de fazer, de usar, de ter conforto dentro de casa, né, de buscar realizar nossos sonhos, fazer as nossas viagens, tudo isso o dinheiro proporciona. Né? Então nós devemos sim correr atrás do dinheiro em nosso favor, mas tendo cuidado, né, de não exceder, de não ter muitos excessos, né, ter o cuidado de olhar para o lado, ver a necessidade dos outros nossos irmãos, porque depois vem automaticamente as consequências para nós. Né? E quando você faz um bom uso do dinheiro, você tem uma paz de consciência extraordinária. Você fica bem com você, bem com o mundo, bem com as pessoas. Né? Então isso aí é interessante da gente tá refletindo. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro, a pedir-nos emprego e direção. Então veja que o dinheiro é uma ferramenta que está colocada nas nossas mãos. Como é que você vai utilizar essa ferramenta? Para o seu crescimento ou não? Para a sua felicidade ou não? Depende de você. O grande papel da doutrina espírita é exatamente esse, né? É nos esclarecer sobre os melhores caminhos, né, que nós podemos buscar para o nosso crescimento. E ela trabalha sempre buscando os ensinamentos de Jesus, né, que foi o nosso mestre maior, e ele nos mostrou o caminho da felicidade, o caminho da paz, o caminho do equilíbrio, né, e o caminho, né, para esse lado espiritual nosso. Né? Então aí a gente tem, né, que perceber que o dinheiro é simplesmente uma ferramenta. Agora que nós temos que perceber que ferramenta valiosa,
né, nós temos e que nós devemos utilizá-las com muito equilíbrio, muito bom senso. Dá-lhe passagem para o reino do bem. Olha como é que é interessante. O dinheiro, né, dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele a benefício de quantos te partilham a caminhada. E estará em conjunção incessante com o suprimento divino que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra por fonte viva do eterno bem. Olha a colocação que ele nos faz, né? O dinheiro, ele nos facilita esse processo de crescimento, né? Porque é uma ferramenta que nos facilita, abre portas para nós em todas as áreas, né? Até a do conhecimento, até para você comprar um livro, né? Ele facilita. Então ele te abre, né? Olha só, dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele. Agindo e servindo-te dele, a benefício de quantos te partilham a caminhada. Então é esse olhar nosso, à nossa volta, para você partilhar, né, essa ferramenta maravilhosa com aqueles que estão com você. Então esse é o quê? Esse processo, quando você faz bom uso dele, ele nunca vai te faltar. Quando você faz uso dele com equilíbrio, com amor, com respeito, ele nunca vai te faltar. A não ser, né, porque às vezes a gente faz uma colocação aqui, a pessoa às vezes reflete aí e fala, puxa vida, mas eu faço um bom uso, mas vivo em dificuldade. Nós temos aí vários casos, né, meus irmãos, de expiação, nós temos casos de prova, então tem casos e casos, né, mas quando você está fazendo a sua parte, é claro que Deus está com você. Ele está ali caminhando com você, te auxiliando nessa sua caminhada, te dando força, né, te amparando de todas as formas possíveis para que você realmente consiga aproveitar a sua existência. Nós fomos buscar, como eu falei para vocês, como ele fala aqui que o dinheiro, né, ele é uma passagem nossa para o reino do bem, né? Então, analisando por esse aspecto, né, essa passagem nossa para um plano espiritual, para um local melhor no plano espiritual, quando nós formos desencarnar. Então, o que acontece com todos nós quando desencarnamos? Lá no livro O Céu e o Inferno, tem uma passagem, né, um capítulo que ele trabalha isso de uma forma muito profunda, né? E eu vou fazer aqui algumas considerações. Então, o livro O Céu e o Inferno, também considerado, né, justiça divina, segundo o Espiritismo, ele faz uma análise profunda sobre a justiça divina, tudo que nós fazemos aqui na Terra e as consequências lá no plano espiritual. E depois as reencarnações sucessivas, porque como elas acontecem, né, de que forma elas acontecem, como nós vamos retornar aqui na próxima encarnação, ele trabalha bastante essas questões. Então ele fala de passado, presente e futuro, mostrando ali a justiça divina. E quando nós estamos falando agora nessa questão que é, né, ligada à questão financeira, ligada ao dinheiro, né, porque o dinheiro ele faz com que nós nos apeguemos, né? Aquele que tem muito recurso material, ele tem uma dificuldade danada de dividir. E aí, como é que é o desencarne dessa pessoa? Então, aqui nesse capítulo, na segunda parte do livro Céu e Inferno, capítulo 1, chamado O Passamento, ele faz algumas considerações sobre isso. No item 8, eu separei alguns pontos para a gente refletir, né? No item 8, ele coloca a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Então, você vai se desprender do corpo físico com maior facilidade ou com muito mais dificuldade, dependendo do seu estado moral.
a afinidade entre o corpo e o perispírito, o passamento é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusivamente e unicamente à vida e gozos materiais. Então, aquele indivíduo que é mais apegado às coisas materiais, que tem dificuldade de dividir, que tem dificuldade, né, de fazer a caridade, de olhar o próximo, que ele pensa muito nele, que ele quer aproveitar ao máximo as coisas materiais em todos os aspectos, aquele indivíduo ele fica preso à matéria. Então, quando há o processo de desencarne, esse indivíduo fica preso ao corpo. O item 10. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega. E assim sente que ela lhe foge e quer retê-la. Então a pessoa está num processo de desencarne, mas ela não quer desencarnar. Ela quer ficar ali, junto com os bens dele, junto com a casa, com a mansão, com o carro, com a fortuna que ele amealhou, com as joias. Ele não quer largar aquilo que ele dedicou a sua vida inteira em função daquilo. Ele não quer largar. Então ele fica o quê? Preso. Aí a dificuldade dele em separar do corpo, né? Aí ele vai. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, né? Esse movimento de separação que nos empolga, que nos liberta, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Então, a medicina vai falar que você desencarnou. Essa pessoa ligada à matéria, né, ela desencarnou. Aí ela fica preso àquele corpo por dias, dependendo, né, do apego dela, pode ser semanas, meses e até mais, né? Por quê? Porque ela não quer se desprender. E aí ele vai tecer aqui uma série de comentários sobre essa questão. Aí depois que ele consegue se separar do corpo, que às vezes vai ser doloroso, imagina você ali preso ao corpo e o corpo se desfazendo, né? Vindo os vermes, né? Vai se decompondo, e o espírito ali do lado, participando de tudo aquilo, cheiro, tudo aquilo ele vivencia, mas ele não consegue se desvencilhar. Aí depois que ele consegue se desvencilhar, que pode durar alguns meses, o que vai acontecer? O que o aguarda do lado de lá? Aí ele acrescenta: dá-se por fim a morte e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não define-se material, se espiritualmente. Luta e luta ainda, até que as últimas ligações do perispírito se tenham de todo rompido. A morte pôs termo à moléstia efetiva, porém, não lhe sustou as consequências. E enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. Então, mesmo essa separação, ele continua sentindo. A separação é feita célula por célula. Então, o corpo é separado do perispírito célula por célula. Quanto mais apegado à matéria, mais difícil é essa separação. Mais lenta é e mais dor e sofrimento essa pessoa vai viver. E aqui ele conta uma história, no capítulo 8, ele já fala das expiações terrestres. Ele fala de um lituano, né, que morava, ele era um pobre israelita, de Vilna, que é a capital da Lituânia. E o nome dele é Izimel. Esse Izimel, ele faleceu em maio de 1865 e durante 30 anos, essa aqui foi a última encarnação dele. Então ele viveu durante 30 anos, mendigou, então ele mendigava com uma salva, aquelas plantas salva nas mãos, e por toda a cidade ele era bem conhecido. E ele dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, então, esse Zimmel, ele saía peregrinando pelas ruas, pedindo esmolas não para ele, mas para as viúvas, para os órfãos,
para as pessoas que não tinham recursos, né, para os pobres. E ele juntou, eles falaram que ele juntou, na época, em torno de 90 mil rublos, não guardando, porém, para si nenhum centavo. Ele não guardou nada para ele, tudo realmente ele dava para as outras pessoas. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite, ele destinava a ele. Então, ele, à noite, ele ia trabalhar. E ele fazia rapé. Ele fazia rapé, vendia, e aquele dinheiro ele se mantinha e ainda tirava uma parte para ajudar as pessoas à sua volta. Como o que ele ganhava era muito pouco, ele ia pedir para ajudar aquelas outras pessoas necessitadas. Foi só no mundo, ele foi só no mundo, não teve ninguém, e no entanto o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Então ele era tão bem visto lá na cidade, pelo ato de amor dele, que todos fecharam os comércios e foram participar do funeral dele. Aí, o que eles fazem? Eles vão fazer a evocação desse irmão, né? Perguntar para ele o que aconteceu, por que ele agiu daquela forma, né? Aí ele agradece o convite, né? E vai falar a respeito da sua encarnação. Eu vou pegar os pontos principais, porque aqui eles detalham muito, que é bem interessante. Se alguém tiver oportunidade, leiam, né? No Céu e Inferno. Deixa eu pegar aqui. Aí ele vai falar por que nessa última encarnação ele foi mendigo. Aí ele quer falar da reencarnação anterior. Antes dele ser mendigo, o que ele foi? Aí eu vou aqui numa síntese que ele coloca aqui. Olha só, o que perguntaram para ele? Perguntaram para ele: tende a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual? E quanto tempo durou, a contar da vossa morte até o momento da atenuação por efeito do arrependimento? E das boas resoluções? Dizei-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. Então ele tinha um comportamento, e depois no plano espiritual ele mudou, e depois ele veio como mendigo. Então na encarnação anterior ele fala: carrasco que fui de todos os bons sentimentos. Fiquei por muito longo tempo preso pelo espírito ao corpo em decomposição. Aqui ele falando que ele ficou preso ao corpo, igual eu falei antes. Até que esta se completasse. Vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava. E quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Então, se a gente acha que ficar preso ao corpo é o mais difícil, ele fala que não. O mais difícil vem depois. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral, muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas. Periodicamente, constrangido por uma força superior, eu era levado a rever o quadro vivo dos meus crimes. Então ele conta que ele foi um rei, uma pessoa muito poderosa, muito má. Ele cobrava impostos no valor muito alto, até dos mendigos ele cobrava imposto. Ele era cruel, não tinha amor nem respeito por ninguém, abusou de todas as formas do poder e da riqueza que ele tinha, né? E aí ele vem, né, falando que ele foi realmente um carrasco, né? Carrasco, e aí ele teve que arcar com as consequências. Aí depois, quando ele estava lá, todos, né, aqueles que ele havia, de uma certa forma, feito sofrer, vinham até ele, né? Então, depois do sofrimento físico, o sofrimento moral muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas, periodicamente, constrangido por uma força superior, era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes. Então, aparecia aquela pessoa na frente dele e ele revia todos os crimes que ele fez com aquela pessoa, né? E via física e moralmente todas as dores que a outrem fizera sofrer. Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal. Entre vós,
tendes apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a sua vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3 séculos. Olha, gente, a seriedade da coisa. Ele ficou 3 séculos, 300 anos, 3 séculos e meio, né, 350 anos, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitados pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conheceis. Então, depois desse processo todo lá no plano espiritual, 350 anos, né, de sofrimento e de dor, fez com que ele despertasse os seus valores mais nobres e ele pedisse para reencarnar como mendigo, foi pedido dele. Toda aquela existência em prol dos outros foi ele resgatando tudo aquilo que ele fez de mal. E ele conta como foi rápida o seu desencarne quando ele foi mendigo. A separação foi rápida demais, foi leve, foi linda, foi maravilhosa. Ele descreve ela aqui de uma forma linda para a gente perceber, né, a nossa responsabilidade com esses valores, né, o dinheiro, a riqueza, o poder, que muitas vezes nós detemos e às vezes não temos o bom senso de utilizar isso com equilíbrio, né, em proveito das pessoas que estão conosco, em proveito de nós mesmos, né, mas a gente colocar sempre a mão na consciência, né, sobre esse fato. Tem uma outra historinha do Chico que também achei interessante nessa mesma linha. Ela chama Amor ao Dinheiro. Certa vez, visitando o cemitério de Uberaba, o Chico notou a presença de um espírito que, rente ao seu próprio túmulo, chorava arrependido. Fora um rico comerciante na cidade e cometera suicídio. Eu o conhecera de nome. Percebendo que podia conversar comigo, após lamentar o gesto infeliz que praticara por causa dos negócios que não iam bem, ele me disse: Chico, vocês, os espíritas, são os verdadeiros milionários da Terra. Fiquei com muita pena dele, porque, de fato, o dinheiro, para quem apenas aprendeu a valorizá-lo, é um transtorno muito grande. Fazia muito tempo que ele estava ali, preso aos despojos, se lamentando. Conversamos por alguns minutos e, apesar da consciência que revelava de sua situação, ele não se mostrava com a menor disposição íntima de abandonar o local. Aquilo era uma autopunição. Então, olha, gente, a seriedade dessa colocação. O apóstolo Paulo disse: se temos o que comer e com o que nos vestir, fiquemos contentes com isso. Aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos que fazem os homens afundarem na ruína e perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, quando você quer ele para você, você ama o dinheiro, você não ama as pessoas, você não se ama, mas você ama possuir o dinheiro, né? Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastam da fé e afligem a si mesmos com os muitos tormentos. Olha só. Então nós nos atormentamos nessa vida, né? Porque quando nós ficamos presos ao dinheiro, nós temos medo de ser roubado, medo de perder o que temos, né? Como é o caso desse irmão que, por ele ter perdido, ele era um comerciante rico e perdeu tudo que ele tinha, ele não aguentou ficar pobre, ele não aguentou mudar o padrão, e aí ele se suicida. Né? E aí as consequências para ele são duplamente pesadas, né? Mau uso do dinheiro e ainda o suicídio. Então, muita dor e sofrimento. Então, o que a gente está buscando aqui, nessa noite, com os irmãos, é a gente fazer essa reflexão, essa ponderação. Não é fácil, eu acho que não é fácil, nós estamos aqui encarnados, né? Mas vamos olhar com mais carinho essa questão, né? E vamos começar, né, a abrir mais a mão, a olhar mais para o lado
né, pelo menos aos poucos, a gente vai, né, se desapegando do dinheiro, né, dando a ele o valor que ele tem. Então, isso é bom para nós, é bom para todos que nos cercam, e nós teremos aí automaticamente um futuro muito melhor, né? Nós vamos desencarnar de uma forma muito mais tranquila, mais suave, e iremos, né, estar também numa situação muito mais favorável, né? Então vamos agradecer aqui a essa oportunidade, o carinho e a atenção de todos vocês e pedir que a luz, a paz de Deus permaneça com cada um de vocês. Tá bom? Obrigado pela paciência, pela compreensão. Muita luz a todos.